Aqui no 5º simpósio de endocrinologia do exercício, o CIEX, e a gente conseguiu reunir aqui o nosso time da endócrino do exercício, da Unifesp, para a gente poder comentar quais foram os highlights de hoje, quais foram os destaques que cada um percebeu aqui nas temáticas. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi em relação, por exemplo, Marcelo, ao uso da creatina. Como é que você viu essa questão do uso da creatina? O que foi de destaque hoje no nosso CIEX? Bom, a doutora Fernanda, ela abordou o uso da creatina nos esportes, sem dúvida nenhuma. A gente já está muito bem documentado que a creatina, ela é um suplemento que ajuda na geração de força, então tem tudo a ver com esse simpósio, com o CIEX, né? Então, hoje a doutora Fernanda estava enfatizando ainda mais o uso da creatina até em algumas doenças metabólicas, né? O paciente, por exemplo, com diabetes, ele pode utilizar, né? O obeso, ele pode utilizar essa creatina, né? Então, o que me chamou muita atenção hoje, ela trazendo alguns estudos aí pra gente, é sobre a efetividade dessa creatina, mas ela só é efetiva se realmente esse indivíduo estiver fazendo uma atividade física, né? Então, a creatina, ela não pode ser utilizada simplesmente ela não gera uma hipertrofia, ela aumenta a força, né? Então, lógico, o indivíduo usar uma creatina sem ele fazer uma atividade física, né? Então, está cada vez mais documentado isso, que a atividade física, a creatina, ela está ligada com geração de força, com aumento da força do indivíduo, desempenho, né? Isso, desempenho. Aproveitando esse gancho, acho que é importante ressaltar também que eu achei bem diferente quando você falou do exercício físico em quantidade, em volume, como é que isso interfere nos resultados, né? Que existem alguns mitos aí, então acho que foi um tema bem legal, eu acho que você podia dar um briefing aí. Eu acho que foi muito interessante porque assim, até a gente que está inserido não é profissional de educação física, né? Não todos nós, pelo menos, e está inserido num contexto de prática de exercício própria, prática de exercício dos nossos pacientes, ainda assim você trouxe informações hoje que eu falei, puxa, é mesmo? E eu me considero uma pessoa que me interesso, que leio, busco ler uma boa literatura, pratico, e ainda assim tiveram informações novas, foi muito interessante. Eu também gostaria de aproveitar, também que eu achei muito interessante que você disse, eu sou pós-graduado em esporte, em nutrição esportiva, e o que você trouxe pra gente, a questão de não treinar com mais força, e sim com, a grosso modo, com qualidade, né? É fazer o certo, não sair colocando carga. Isso é o que a gente vê muito na prática, no dia a dia, as pessoas treinando errado, sabe? Achando que um treino, ele só vai ser eficiente se geralmente ele colocar muita carga. E a gente vê as pessoas cada dia mais treinando sem postura, né? Sem técnica. E acaba se lesionando, né? Então foi muito interessante a forma que você colocou isso pra gente hoje, né? Olha, o certo aqui é treinar certo, né? Colocar carga, né? Exato. Foi bem interessante. E nesse sentido, acho que o simpósio ele deixou claro que além de não colocar carga, não é esse o ponto, mas também não tomar suplementos sem necessidade. Acho que esse é um ponto também que a gente tem que abordar. Então, a gente teve uma mesa de discussão sobre a utilização de suplemento, que quando necessária, ela vai ter um efeito positivo e necessário para o ganho de massa muscular, né? No caso que a pessoa precisa daquela proteína, o whey protein e a creatina foram discutidos e são suplementos que nós temos evidência científica para utilizá-los e não só para a prática de atividade física, mas também para pessoas idosas, né? Para prevenir ou muitas vezes recuperar essa pessoa que já está com uma sarcopenia importante, então é uma forma da gente estar utilizando também o whey protein com essa finalidade. E também falamos da questão dos ergogênicos, né? Que a gente sabe que alguns suplementos a gente precisa ter um pouco de cautela na forma de utilização, né? Então, os que a gente tem bastante evidência científica e tranquilidade de utilizar é o whey protein e a creatina. Os demais precisam ser avaliados e verificados se realmente tem uma necessidade e se vai trazer algum benefício, né? Porque também, como a gente costuma dizer, o suplemento ele é a cereja do bolo. Se eu não tenho a minha base alimentar bem organizada,
né? Não vai adiantar eu estar tomando suplemento se eu não tenho uma base alimentar, se eu não tenho uma prática de atividade física, uma rotina de prática de atividade física bem organizada. Então, primeiro eu preciso organizar a casa, como a gente diz, para depois trazer os adornos, enfim, o que vai complementar essa organização. Então, é bem importante a gente ter isso, né, ter essa ciência para depois a gente poder complementar. Muitas vezes a gente recebe no consultório um paciente que está tomando um monte de suplemento, porque ele leu, que ele achava que era importante. Até sem evidência, né, sem doutora evidência, não, ele enxerga, ele vê nas mídias sociais e pensa que aquilo é que vai Vê nas trazer academias, um bom né? desempenho, né? Ele quer desempenho, mas ele não sabe por onde começar. Então, por isso a importância de uma equipe interprofissional olhando para esse paciente e orientando ele como, né, realmente ter um bom desempenho baseado em evidência. Pode falar. Quando você fala disso em relação à equipe multidisciplinar, e aí a gente vem para o simpósio e vê cada profissional falando a respeito da sua profissão, a gente tem mais elementos para a gente falar com o nosso paciente na clínica. Né? Eu vi um dos médicos falando a respeito de um artigo, ele fala, olha, o exercício físico ele é para o cérebro, né? Os efeitos benéficos que ele traz para o corpo e para as articulações são efeitos colaterais. Aí eu fico imaginando, eu peguei isso e falei, vou falar para o meu paciente, porque olha, quando você toma um medicamento, você vai num psiquiatra antes de fazer o primeiro caminho, que é se alimentar, que é fazer exercício físico, que é ir no psicólogo, você vai no psiquiatra, você corta o caminho. Então o que ele faz? É um profissional, mas ele vai lá na prateleira dele e pega um medicamento que vai dar para você. Só que se você não tem um controle, você não sabe como usar aquilo, você vai para casa e toma, você volta, se você não tem um acompanhamento, e vai dizer para ele, doutor, isso aqui não funcionou. Ele vai novamente, vai pegar um outro remedinho, né? Então fica uma coisa de tentativa e erro. Né? Então, a coisa do exercício físico, a coisa de você ouvir cada profissional na sua área, você tem todas essas informações e você vai falar com o teu paciente para que ele possa decidir. Com mais embasamento. Isso é que é... Uma coisa que eu ouvi de manhã da mesa dos psicólogos e psiquiatras que eu achei muito interessante, que eles estavam dando várias dicas de como a gente abordar o aluno, o paciente, e um deles, o Dr. Daniel até, ele comentou assim, eles alegam que eles não têm tempo para fazer exercício físico. E aí uma das coisas que ele colocou eu falo para os meus pacientes que se eu desse mais 1 hora no dia para ele, o que ele faria com essa 1 hora? Não seria exercício. Não seria. Então ele falou, eu fiz uma lista, o exercício sempre estava no último da lista, não seria exercício. Realmente é uma abordagem que às vezes a gente fica tão em cima de uma proposta de fazer ele aderir, mas a gente tem que ver um outro lado. E aí a importância de uma equipe transdisciplinar, né? Então o simpósio acho que trouxe bastante essa característica. A gente ouviu vários profissionais, não só os médicos, de todas as áreas, e aí isso dá mais ferramenta para você se munir e falar, bom, agora eu vou falar nesse sentido, complementa, dessa forma, né, na verdade. sobre o exercício, sobre a nutrição, sobre a área da mente. Eu acho que vai formando melhor todos os profissionais. E né, um ponto que me chamou a atenção também de uma maneira super bacana foi a fala da doutora Tati a respeito desses dispositivos que a gente tem, sem dúvida, que auxiliam, né, o paciente na prática de um exercício. Porque tudo bem, a gente vai ter aquela pessoa que está num momento de engajamento, que vai ouvir a sua palavra e vai falar, poxa, então é só 2 vezes na semana, de repente precisa ser 4, é a qualidade, não é a quantidade. Mas a gente também tem aquela pessoa que está alguns passos atrás, que ela ainda não está pronta para iniciar esse programa de treinamento tão bem estruturado. Mas para essa pessoa, de repente, eu falo, olha, pega o seu celular e conta seus passos. A semana que vem, aumenta mais 300. Na outra, aumenta mais 300. Acaba sendo uma meta, muitas vezes, mais factível com a pessoa. Porque ela fala, não, mas de qualquer forma eu vou ter que ir até ali a padaria. Então já estou contando o passo. Aí ela fala, poxa, então acho que eu vou pela padaria num caminho um pouco maior para ter mais passos. E vendo o resultado, e de repente, não estou falando só o resultado balança, tá? Isso é de menos neste contexto, mas o resultado no sentido de melhora de fôlego, mais bem-estar, de repente ela se vê apta a falar,
acho que agora eu vou encarar um treinamento. E Acho olha- que agora eu estou mais perto disso. Ela é um E olha o start, quanto é um interessante essa coisa da gente estar num momento desse de educação. Quando você falou da tua palestra, aí você depois estava falando assim, olha, eu vou ficar em pé porque eu não fiz atividade física ontem. Eu falei, puxa, então quando eu estiver em casa, eu vou fazer alguns atendimentos em pé. Por quê? Porque eu passo quase que o dia todo sentado e vou à noite para a academia. Você entende? Então, assim, olha o quanto eu estou perdendo, né? E numa conversa, numa palestra, você muda totalmente a tua perspectiva, a tua visão de ver a coisa. Eu falei, puxa, como é que amplia isso? Teve uma aula interessante, se a gente contar um pouco, Elô, que pega um pouco do que você falou sobre o quanto, e você também, Marcelo, o quanto que o paciente, às vezes, ele se automedica. Vou tomar suplemento, vou tomar isso aqui porque eu vi que faz bem, né, e tal. Vou fazer exercício físico porque eu acho isso dessa forma, como eu acho que tem que ser feito, porque eu vi assim, é o senso comum. Pior, vou comprar uma maquininha para fazer o exercício Para fazer, é isso. E teve uma aula interessante do Dr. Ricardo, que ele falou sobre a rotina laboratorial, né, e o que muitos profissionais de saúde, né, vamos colocar aqui os médicos especificamente, às vezes pedem muitos exames sem nem saber o que estão procurando. Né? Então, assim, se você não sabe o que está procurando, você não vai saber o que você está encontrando. Né? É muito por esse aspecto. E aí, o que vocês acham, Bente? Será que não existe uma cultura de automedicação muito imperativa na gente, né, como população? Do tipo, eu estou tomando tal suplemento porque eu acho que isso aqui funciona. Né? E como médico, de repente, não é um médico integrativo, né, Mauro? A gente está hoje num simpósio que é integrativo. Né? É multiprofissional, multidisciplinar. E quando o médico está fora de uma equipe integrativa, às vezes ele não sabe que o exercício físico faz bem para o cérebro. Posso fazer um comentário nesse sentido, Marcos? O que eu acho? Quem acaba solicitando muito exame demonstra para o paciente uma falsa impressão de estar sendo muito cuidado, né? Só que alguns exames não têm importância clínica, não vai trazer um marcador que eu possa utilizar e possa melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde daquele paciente. E muitas vezes recebe um exame alterado, mas que não tem uma importância clínica naquele momento e ele vai ter que dar conta disso, né? Então, gera um monte de questões ali desnecessárias. Então, a fala do Dr. Ricardo veio nesse sentido. Eu vou dosar aquilo que eu preciso monitorar para o meu paciente, que vai ser importante para ele, tanto para a qualidade de vida quanto para desempenho. Né? E daí ele trouxe vários exemplos de alguns, por exemplo, cortisol, não tem o porquê eu estar dosando, né? A menos que não seja uma situação específica ali, né? Então, eu vejo que às vezes alguns profissionais se utilizam disso para trazer uma necessidade que não existe, né? E levantar um problema ali para a pessoa e muitas vezes compensar orientando alguns suplementos específicos e tal, mas que não faz sentido naquele momento. Então, acho que o alerta primeiro, não procure informação somente em mídias sociais, né? Ou procure um profissional que esteja capacitado para estar dando essa orientação e saiba um pouco mais sobre esse profissional, né? Porque às vezes a pessoa vai acreditando que é um bom profissional e se depara com essas situações aí, Porque né? profissional bom é aquele que pede exame. Quanto mais exame, melhor. É uma falsa impressão, essa falsa impressão. E no caso de nutricionista é quem passa suplemento. Exatamente. Então, só que a verificar então a necessidade real daquele paciente, né? E estar adequando a isso. Acho que é esse o nosso desafio. E quanto mais trocas a gente tem entre nós, maior é o nosso cuidado integral. Acho que o que ficou claro aqui nesse simpósio é olhar o paciente como um todo. É não olhar aquele pedacinho, né? Aquela coisa específica do exame aquilo lá faz sentido na prática clínica, vamos olhar o todo, né? Então, como foi falado, a baixa libido, né? Não adianta eu estar dando suplemento para baixa libido, ele tem que praticar exercício, ele tem que se sentir bem, ele tem que melhorar, né? Fazer terapia. Então, ter o todo do paciente para que assim a gente consiga uma melhora. Até porque essa conduta é um passo para médicos, em alguns casos, passarem anabolizantes. No intuito de estou identificando uma deficiência, que no caso, uma insuficiência, né, uma deficiência, né, não tem indicação clínica mas está começando a passar
né? Sem devido à necessidade daquele paciente, né? Puxando a sardinha para nossa brasa, Marcos, eu fiquei bem assim feliz até de ver o tanto de projetos versando sobre a motivação do exercício físico. Não só o exercício de saúde, mas da médica Médicos do atletas, Rio, né? A abrangência, eu sabia que ele existia, mas eu não sabia dessa abrangência, dessa organização. Como isso é legal e como isso tem reverberado não só na área, né, de educação física. Isso está com uma abrangência bem grande e acho que isso todo mundo só tem a ganhar. Que continue assim, né? Uma equipe multidisciplinar só tem a ganhar com isso, transdisciplinar, e que continue assim, que outros profissionais, né, tenham, como você falou aquela hora para ela, né, para a médica para a doutora Michele, né? Que se outros profissionais aderirem, eu acho que só tem a engrandecer mesmo, pra gente e A pra quem importância. pratica. Porque nós também somos exemplos, né? Não só o que a gente fala, mas o que a gente faz, né? Sim. Então, não adianta a gente falar que é importante fazer o exercício físico se nós não colocamos isso na nossa rotina, né? Então, o discurso tem que ser coerente com a prática, né? Então, com certeza, nesse sentido, a gente vai estar incentivando ainda mais o nosso paciente a praticar. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Em relação a essa coisa eu falo para o paciente assim, olha, quando você entra numa equipe multidisciplinar, é como se você estivesse numa gravação onde tem várias câmeras te filmando. Então cada uma é um profissional. É um ângulo diferente. É um ângulo diferente. Né? Então quando o profissional, o que me chamou a atenção na endócrino, no primeiro momento que eu estava lá, é que assim, não tinha uma cultura medicamentosa. Porque quando você vai no médico, você pergunta para o paciente, você já foi em algum médico que você saiu de lá sem uma receita? Ele não. Então essa que é a diferença. Você vai na endócrino, você vai passar pelos profissionais e antes de você sair com uma receita, você vai ter que fazer, você vai ter que colocar em prática aquilo do dia a dia. Exercício físico, né, alimentação. Então, algumas coisas antes vão ser consertadas, vão ser alinhadas para que depois você tenha o remédio. Porque o remédio ele só remedia. Né? Não trata a causa. Não trata. É isso? É gente, isso. para a gente fechar, eu também queria falar para vocês que estão aí ouvindo que nós temos um curso de atualização em endocrinologia do exercício. Nosso ambulatório, ele desenvolveu e desenvolve cursos de aprimoramento para você que é profissional de saúde, não somente os médicos, mas qualquer área da saúde que tem interesse em trabalhar numa equipe multidisciplinar e entender, como o Mauro fala, né, essas diversas lentes, diversos ângulos diferentes sobre o mesmo assunto. Nós temos um curso de endocrinologia do exercício. E todos aqui são ilustríssimos palestrantes. É isso? Ficamos por aqui, pessoal. Fica o convite para a nossa próxima turma do curso de endocrinologia do exercício. Tchau, tchau.